Capítulo 2 Vida de amor e virtudes cristãs. Crer no amor. O caminho da infância espiritual consiste essencialmente na vida de amor, e o primeiro requisito para praticar com convicção e fruto a vida de amor é crer no amor. Crer no amor significa, em primeiro lugar, crer que Deus é amor. Deus caritas est. Tu não podes viver sem amor, dizia Nosso Senhor a Santa Catarina de Gênova, porque o amor sou eu, teu Deus. E São Bernardo, comentando os cantares, este esposo não é só amante, é o mesmo amor. A fé nesta verdade fundamental é necessária para que a alma possa descobrir no amor a causa prima e eficiente de todas as obras de Deus. Foi a superabundância do seu amor que levou Deus a realizar a criação. Foi o seu amor que inspirou a encarnação e a redenção. Foi o seu amor que nos deu a Eucaristia e os sacramentos. Foi o seu amor que dispôs o purgatório para as almas a quem as provas da vida não tivessem suficientemente purificado. Foi o seu amor que preparou a mansão da paz para as almas de boa vontade. Foi o seu amor ultrajado e não reconhecido pelos prevaricadores que criou o inferno. São Francisco de Sales tinha razão ao escrever: na Igreja de Jesus Cristo, tudo pertence ao amor. Tudo está fundado no amor. Tudo é amor. Não basta. É mister descer das grandes obras de Deus a cada um dos acontecimentos de que se entretece a vida do mundo e dos indivíduos, para discernir neles, juntamente com o toque sapiente da mão de Deus, a marca do seu amor. Ele não pode fazer senão obras de amor, pensamentos, atos, todas as divinas vontades são amor, até mesmo quando castiga. Escreve Sor Consolata. Ao entardecer de 24 de agosto de 1934, encontrava-me na cela, perto da janela. Tinham-me dado um livro para ler, e folheei-o, e li os castigos com que o Senhor ameaçava. Tive então uma saída repentina, das da Consolata. Jesus, como queres lavar-nos no nosso sangue? Ele é imundo. Lava-nos antes no teu sangue. Consolata, olha para o céu. Olhei, e no azul maravilhoso descobri uma estrela, a primeira do entardecer. E enquanto a contemplava, Jesus gritou forte ao meu coração: confiança. Entretanto, a bela abóbada do céu tinha se revestido de estrelas e uma fascinação misteriosa me envolveu. Sentei-me no parapeito da janela, que era baixo, e ali fiquei absorta, em muda contemplação. Pareceu-me que o céu não estava já irado contra a terra, e que a paz do reino de Deus estendia asas mansas sobre a face deste pobre mundo. Sim, paz para o mundo, mas no reino de Deus, Jesus é o Salvador do mundo. Ele pode e quer salvá-lo. Consolata, tenho necessidade de vítimas. O mundo perde-se e eu quero salvá-lo. Consolata, um dia o demônio jurou perder-te, e eu salvar-te. Quem venceu? Pois bem, ele jurou também perder o mundo, e eu juro salvá-lo, e salvá-lo-ei com o triunfo da minha misericórdia e do meu amor. Sim, salvarei o mundo com um amor misericordioso. Escreve isto. Note-se, não é que Jesus exclua os castigos. Estes podem ser necessários precisamente para a salvação do mundo e das almas. Durante o conflito ítalo-etíope,
orando Sor Consolata pelos capelães militares para obter que se mantivessem todos à altura da sua missão, Jesus respondia-lhe, em 27 de agosto de 1935, olha, estes rapazes, os soldados, a maior parte nas suas casas, apodreceriam em meio dos vícios, ao passo que na guerra, longe das ocasiões, com a assistência do capelão, morrerão e serão salvos eternamente. O mesmo lhe repetia a propósito da crise econômica que já afligia o mundo antes da recente Guerra Mundial, 15 de novembro de 1935. A própria miséria atual que reina no mundo não é obra da minha justiça, mas da minha misericórdia. Quantas culpas a menos, por falta de dinheiro, quantas orações a mais não sobem ao céu nos apertos financeiros? Oh, ninguém creia que as dores da terra me não comovam, mas eu amo as almas, quero salvá-las, e para atingir o meu fim sou constrangido a usar de rigor, mas creio é para fazer misericórdia. Na abundância as almas esquecem-me e perdem-se. Na miséria voltam a mim e salvam-se. É assim, sabes? E então, durante a tremenda conflagração mundial, e precisamente a 8 de dezembro de 1940, entre Jesus e Sor Consolata, que chorava e suplicava pela paz, desenrolava-se o seguinte diálogo. Olha, Consolata, se eu concedo hoje a paz, o mundo volta à lama. A prova não seria suficiente. Mas, ó Jesus, toda esta juventude enviada para a carnificina. Ó, não é melhor 2, 3 anos de acerbos, intensos, inauditos sofrimentos, e depois uma eternidade de gozos, do que uma vida inteira de dissolução e depois a condenação eterna? Escolhe. Mas, ó Jesus, nem todos são maus. Pois bem, os bons aumentarão os seus méritos. Não, não deites a culpa aos chefes das nações. Eles são simplesmente instrumentos nas minhas mãos. Para poder salvar o mundo, hoje é preciso assim. Oh, que multidão de jovens não agradecerão na eternidade a Deus por terem morrido nesta guerra, que os salvou eternamente. Entendeste? O que Jesus dizia da guerra, dizia eu também da fome, triste herança da mesma guerra. 24 de abril de 1942. Eu salvo os soldados na guerra e o mundo com a miséria e com a fome. Mas tantos corações desesperam. Reza tu agora, não só pelos corações que sofrem no mundo, mas também pelos que desesperam, para que eu seja para eles conforto e esperança. E, poucos dias depois, voltando à mesma ideia de sempre em resposta às orações dela pela paz, dizia-lhe, 29 de abril de 1942, a miséria e a fome levam as almas à desesperação. Ó Consolata, ajuda-me a salvá-las. Eu quero salvar a pobre humanidade, que corre para a lama, como o sedento para a água fresca. E para salvá-la não há outro caminho, senão a miséria e a fome. Mas ela desespera. Ó Consolata, ajuda-me a salvá-la. Reza por ela como rezas pelos soldados. Ó, aos soldados salvo-os eu na guerra. Quero salvar assim a pobre humanidade. Reza, reza por ela, para que eu mitigue as tantas, tão grandes dores suas e salve as almas. Se permito tanta dor no mundo, tanta,
é com este único fim: salvar as almas para a eternidade. O mundo perdia-se, corria para a ruína. Particularmente, para suavizar a angústia grande de Sor Consolata ante a destruição de tantas casas na sua querida cidade de Turim, quando das violentas incursões aéreas, Jesus voltava ao mesmo pensamento de fé. Dezembro de 1942. Consolata. As casas reedificam-se. As almas que se perdem, não. Ora, não é melhor salvar as almas e que as casas se arruinem do que perder aquelas eternamente e salvar estas? Tal como nas desventuras públicas, assim nas familiares ou individuais, sempre, até mesmo nos casos mais intensamente dolorosos, ante os quais a razão humana interroga desorientada: mas por quê? A resposta que vem do céu é ainda: amor, bondade, misericórdia de Deus. Um dia, as lágrimas de Sor Consolata pela morte imprevista de uma sua companheira da infância, Celeste Canda, que deixava órfãs 4 crianças, a maior apenas com 9 anos. Jesus respondia: Celeste Canda goza agora da minha doce visão eterna, e lá do paraíso vela com maior ternura pelas almas dos seus 4 filhos, mais que se tivesse ficado na terra. Que suave conforto! Quanta luz de céu lançam estas simples palavras sobre todos os lutos familiares. Em suma, crer no amor quer dizer crer que Jesus nos ama, nos quer salvar, e que tudo o que Ele faz o permite, tanto no mundo universo como no pequeno mundo da alma, é sempre para o nosso bem. São, contudo, poucas, mesmo entre as que se dão à piedade, as almas que têm esta fé viva e prática no amor. Tem-na, talvez, mas fraca e facilmente vacilante sob os golpes do escalpelo do divino artífice, golpes que vão sempre dirigidos a aperfeiçoar a obra das suas mãos. E quantas almas são levadas a ver em Deus, mais que o Pai bondoso, o amo severo? Para essas é a doce queixa de Jesus, a Sor Consolata, 22 de novembro de 1935. Não me façais Deus de rigor, eu não sou senão Deus de amor. E para essas também a resposta que Jesus dava a Sor Consolata, que lhe tinha perguntado como queria que o chamassem. 26 de setembro de 1936. Amor imenso, bondade infinita. E para elas ainda o conselho de Jesus a Sor Consolata, indecisa de se escreveria numa carta o coração sacratíssimo de Jesus ou o coração bondoso de Jesus. 22 de julho de 1936. Escreve o coração bondoso de Jesus, porque que eu seja santo, todos o sabem, mas que sou bom, nem todos. A alma que quer viver de amor deve, portanto, fundar-se nesta verdade e aplicá-la aos 1000 casos da vida cotidiana. Não há de deter-se nas criaturas ou nos acontecimentos, mas em tudo ver a Deus e ao seu amor. E sempre, nas coisas prósperas como nas adversas, na bonança ou em meio das vagas em tempestade, concentrar as próprias energias para fazer chegar ao céu o brado da sua fé inabalável. Sagrado coração de Jesus, creio
no teu amor por mim. É o que já afirmava o apóstolo do amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Esperar no amor. A fé no amor de Jesus por nós e o nosso amor por Ele só erguem a alma para uma esperança mais perfeita. O amor tudo espera. Esperança e amor não teremos nunca demais. A esperança é para todos, para os inocentes e para os pecadores, mas mais para estes, porque se a misericórdia de Jesus é para todas e cada uma das almas, é-o em particular para as mais precisadas de misericórdia. Tendo vindo do céu precisamente para os pecadores, não vim chamar os justos, mas os pecadores. A eles dirige as comoventes solicitudes do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se tinha perdido até que a encontre? Para eles, as solicitas e delicadíssimas atenções do pai do filho pródigo. Trazei cá depressa o vestido mais precioso e vestilho, e metei-lhe um anel no dedo, e calçai-lhe os sapatos. Trazei também um vitelo gordo, e matai-o. E comamos e banqueteemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi reencontrado. Ele desceu do céu não para fazer dar a queda à alma titubeante, mas para a soerguer, não para humilhar, esmagar o que caiu, mas para reabilitá-lo na sua graça e no seu amor, para que se cumprisse o que fora dito por boca do profeta Isaías: Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma pôs as suas complacências. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega, e as gentes esperarão no seu nome. E, para consumir os que erram, não fará descer do alto o fogo vingador invocado pelos apóstolos. Não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para perder as almas, mas para as salvar. Fará sim atear as labaredas do seu amor misericordioso. Vim trazer o fogo à terra. E que outra coisa desejo, senão que ele se ateie? Com que alegria reparte o pão com os pecadores, assentado à mesma mesa? Estando sentado à mesa, em casa de Mateus, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus. E com que energia assume a defesa deles ante os maldosos. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que quer dizer: quero misericórdia e não sacrifício. E se ao mísero coração do homem parece já muito perdoar 7 vezes ao irmão, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes lhe hei de perdoar? Até 7 vezes? O coração de Jesus, depois de ter mandado perdoar 70 vezes 7, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoa ainda e sempre, e nunca uma reprimenda, nunca o lançar em cara o pecado. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Pois bem, eu também não te condeno. Vai, e não queiras pecar mais. E nunca, de igual modo, retira ao pecador arrependido os favores divinos. A Pedro, que o renegou, ser-lhe-ão entregues, conforme a promessa feita antes da negação, as chaves do reino do céu.
Paulo, perseguidor, será o apóstolo das gentes. A grande pecadora do Evangelho, recolhida da lama dos caminhos, será santa. Tanto é assim que se faz mais festa no céu por um pecador que se fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. A missão de Sor Consolata é precisamente narrar ao mundo a misericórdia infinita do coração de Jesus. Narrá-la em primeiro lugar aos irmãos e irmãs, por ela espiritualmente adotados, e depois a todas as almas. E pode narrá-la não só com palavras, mas com fatos, com tudo quanto Jesus nela operou, até chegar a fazer na sua alma uma das mais belas obras-primas da graça. Ceder-lhe-emos, pois, a ela a palavra. O seu coração, modelado pelo de Cristo, sentiu sempre viva compaixão pelos pobres pecadores, e desejo ardentíssimo de a todos levar de novo para o coração de Deus. Quando Jesus, desabafando o seu coração, se queixa de alguma alma, se em vez de crer nas suas queixas, trata de dissuadi-lo, dizendo-lhe: não, Jesus, não é nada verdade que seja assim. E desculpo e compadeço, sinto em mim que Jesus se tranquiliza e fica contente, e termino rezando por aquela alma. O coração de Jesus é coração maternal. Se qualquer mãe, quebrantada por desgostos que lhe cause um filho ingrato, cede ao desabafo de confidenciar esses desgostos com uma pessoa amiga, e se essa pessoa amiga, para confortá-la, a dissuade, apresentando-lhe o filho sob luz diversa, oh, que consolação e gozo para aquela mãe em crer ainda que seu filho é bom. Tem necessidade de pensar, de crer assim. Coração de mãe, pálido reflexo do coração divino. Mas a mãe não poderá transformar o filho ingrato, ao passo que Jesus, se nós lhe o pedirmos, sim, converterá aquela alma infiel que lhe alanceia o coração. Assim escrevia ela a 5 de dezembro de 1935. 2 dias depois, como para provar-lhe que tais sentimentos vinham dele e eram conformes com a bondade do seu coração divino. Jesus confirmava-lhes de viva voz, palavra por palavra. Será repetição, mas agora são palavras divinas. Uma verdadeira mãe, por feio que seja o seu filhinho, não o tem como tal. Para ela, é sempre lindo, e como tal, o tem sempre o seu coração. Ora, pois, assim, tal e qual assim, é o meu coração para com as almas, mesmo feias, mesmo enlameadas, mesmo imundas, o meu amor tem-nas sempre como belas. E sofro quando ouço a confirmação de que são feias, e pelo contrário, gozo quando, ao sabor dos meus sentimentos maternais, me querem dissuadir da sua fealdade, e me dizem que não é verdade e que são belas ainda. Eu bem sei que é um piedoso engano, mas então, que queres? Tenho necessidade de pensar e crer assim. As almas são minhas. Por elas, dei todo o meu sangue. Compreende agora quanto fere o meu coração maternal tudo que seja juízo severo, reprimenda, condenação, mesmo quando baseados na verdade. E pelo contrário, quando me é de alívio tudo que é compaixão, indulgência, misericórdia. Olha que tu não julgues nunca, nunca, a ninguém, nem profiras jamais palavra severa contra pessoa alguma. Consolata, antes,
o meu coração, distrai-me das minhas tristezas, e com as indústrias da tua caridade, faz-me ver apenas o lado bom da alma culpável. E eu crer-te-ei, e depois escutarei a tua oração em seu favor, e depois despachá-la-ei. Se soubesses quanto sofro com fazer justiça. Usa de piedosos enganos. Neste caso, o meu coração tem necessidade de crer que não é verdade que as minhas criaturas sejam tão ingratas. E se tu procuras dissuadir-me, dizendo que não é verdade que aquela alma seja tão má, infiel, ingrata, eu creio-te logo. Que queres? O meu coração tem necessidade de ser confortado assim. Tem necessidade de usar sempre de misericórdia, nunca de justiça. Esta linguagem divina poderá parecer nova e talvez suscitar admiração, mas só em quem a considerar superficialmente. De fato, não é que aos olhos de Jesus possa parecer bela a alma pecadora como tal, mas aparece-lhe sempre bela em razão daquele infinito amor que a criou, que a remiu, que a quer salvar. Igualmente, não é que Jesus queira ou possa ser enganado pela alma pecadora, mas comprasse em ser piamente enganado pelas almas justas que se interpõem entre ele e os pecadores, para desculpá-las, e como que escondê-las detrás do próprio amor reparador, imitando nisto o exemplo que ele mesmo nos deu sobre a cruz, interpondo-se entre o eterno Pai e a humanidade culposa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por outras palavras, aquele Deus que proclamou no Evangelho a bem-aventurança dos misericordiosos, não revelou porventura, com isso mesmo, a sua própria bem-aventurança infinitamente maior, em poder sempre usar de misericórdia? Por outro lado, esta não pode ser exercida senão sobre a miséria. E que miséria mais espantosa que a do pecado! Bondade e misericórdia, eis as efusões do coração de Jesus sobre todos os homens, mas em particular sobre os pecadores, por serem os que mais precisam. Não precisam de médico os sãos, mas os doentes. Assim ele no Evangelho, e a Sor Consolata confirmava: Consolata, não esqueças nunca que eu sou e gosto de ser exclusivamente bom e misericordioso com as minhas criaturas. A justiça que exerço com os pobres pecadores em vida é cumulá-los de benefícios repetidamente. Parecidas manifestações misericordiosas do coração de Jesus encontraremos no decurso do livro, que é perfeita lição de amor para os justos e convite de amor para os pecadores. Nesta altura, porém, não podemos deixar de transcrever outra página ditada pelo coração de Jesus à Sor Consolata. Será página de grande conforto para os pecadores, para lhes reavivar as esperanças, e até para aquelas almas que sofrem do excessivo temor, por vezes opressivo, de não conseguir a salvação eterna. Esta falta de esperança cristã, ao mesmo tempo que prejudica as almas, ofende o coração divino no íntimo, isto é, no seu amor misericordioso e na sua vontade salvífica. A 15 de dezembro de 1935, mandava Jesus a Sor Consolata que escrevesse para todas as almas. Consolata. Com frequência, almas boas, almas piedosas, e muitíssimas vezes almas a mim consagradas, ferem-me o íntimo do coração com esta frase de desconfiança: quem sabe se me salvarei? Abre o Evangelho e lê as minhas promessas. As minhas ovelhinhas prometi. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais hão de perecer,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Entendeste, Consolata? Ninguém pode arrancar-me das mãos uma alma. Mas lê ainda: o meu Pai, que me as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las a meu Pai. Consolata, entendeste? Não há ninguém que possa arrebatar-me uma alma. Não perecerão eternamente, porque eu dou-lhes a vida eterna. Para quem pronunciei estas palavras? Para todas as ovelhas, para todas as almas. Por que então o insulto? Quem sabe se me salvarei? Se eu assegurei no Evangelho que ninguém pode arrebatar-me uma alma, e que a essa alma dou a vida eterna, e portanto não perecerá. Crê-me, Consolata, para o inferno vai só quem quer, isto é, quem verdadeiramente quer para lá ir. Porque, se ninguém pode arrancar-me uma alma das mãos, a alma, pela liberdade que lhe é concedida, pode atraiçoar-me, renegar-me, e passar assim, de própria vontade, para as mãos do demônio. Oh, se em lugar de ferir meu coração com essas desconfianças, pensasseis um pouco mais no paraíso que vos espera, porque eu não vos criei para o inferno, mas para o paraíso. Não vos criei para irdes fazer companhia ao demônio, mas para de mim gozardes no amor eternamente. Olha, Consolata, para o inferno vai só quem para lá quer ir. Pensa na tolice que é o vosso medo de condenar-vos, depois que para salvar a vossa alma derramei o meu sangue. Depois que ao longo de uma existência inteira a rodeei de graças e graças e mais graças. No último instante da vida, quando estou prestes a recolher o fruto da redenção, e portanto quando esta alma está capaz de começar a amar-me eternamente, há de ser então que eu, precisamente eu, que no Santo Evangelho prometi dar a essa alma a vida eterna, eu, a quem ninguém as pode arrancar das mãos, há de ser então que eu, repito, me deixarei arrebatar pelo demônio, o meu maior inimigo? Mas, Consolata, quem pode crer nesta monstruosidade? Olha, a impenitência final tem na alma que quer ir para o inferno de propósito e, portanto, recusa obstinadamente a minha misericórdia, porque eu não recuso nunca o perdão a ninguém. A todos ofereço e dou a minha imensa misericórdia, porque por todos derramei o meu sangue, por todos. Não, não é a multidão dos pecados que faz com que a alma se condene, porque eu perdoo-lhes todos, se ela se arrepende. É o obstinar-se em não querer o meu perdão, em querer condenar-se. São Dimas, na cruz, tem um só ato de confiança em mim, e tantos pecados, e contudo é perdoado num instante. E no mesmo dia em que reconhece as próprias culpas e delas se arrepende, entra na posse de meu reino e é um santo. Vê aqui o triunfo da minha misericórdia e da confiança em mim. Não, Consolata, meu Pai, que mas deu as almas, maior e mais poderoso que todos os demônios, sabes? E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ó, Consolata, tu confia sempre. Crê cegamente que eu cumprirei todas as grandes promessas que te fiz, porque eu sou imensamente bom e misericordioso, e não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Sor Consolata correspondeu assaz bem aos convites divinos.
E não é que lhe tenham faltado lutas também neste ponto, mas saiu delas sempre vitoriosa. Citamos dos seus escritos, 3 de novembro de 1935. Certa noite, em matinas, impressionou-me sobremaneira o passo do evangelho que começa. Um homem tinha plantado uma figueira na sua vinha. Ao chegar à cela, copiei o trecho evangélico e fiz-lhe o comentário que me havia de servir para o dia de retiro. Parecia a história da minha alma. Se der fruto, bem, se não, cortá-la-ei. O temor dos juízos divinos assaltou-me fortemente. Escancarou um abismo entre Deus Pai e a minha alma infiel. Chorei, sem ousar mais olhar para o céu. Tudo me parecia inexoravelmente perdido. Que hora de angústia lacinante! Que podia eu oferecer para aplacar esta justiça? Que podia eu prometer, se cada dia que passava acentuava as minhas infidelidades? Enquanto as lágrimas me corriam copiosas, até molharem o travesseiro, recolhi todas as forças da alma e exclamei: Jesus, em ti confio. E eis que sobre o abismo espantoso se estendeu a ponte. Jesus, a confiança nele, unida por cima de todas as misérias, esta pobre criatura ao sumo Criador. E a paz voltou. Confiança em Deus, só ela me dá asas. O temor gela-me, paralisando todas as possibilidades de atividade. Doutra vez, teve a mesma experiência, durante a hora santa. Em a noite de quinta-feira para a primeira sexta-feira de julho de 1936. Tirei o ofício de zelador. Dirigi-me para junto do tabernáculo e li. Nosso Senhor amou-te e deu-se a ti sem reservas. E tu quererias ainda dividir o teu coração? Foi uma hora de Getsêmani. O amor divino, as suas manifestações em mim, humilham-me profundamente. Ando como que oprimida pelos dons, pelas ternuras do coração de Jesus para comigo. Não, mais que isto não pode fazer um Deus pela sua criatura. Jesus não me pode amar mais. E eu, como lhe respondo? As minhas infidelidades ao silêncio apareceram-me na sua monstruosidade. Não, eu não amava a Jesus sem reserva. Não lhe dava tudo. Ou se dava, apenas dado, retomava-o. Meu Deus, que ingratidão! Esmagava-me este peso até quase me aniquilar, e a justiça repreendia-me. Em meio desta angústia indizível, pensei que nada mais me restava senão lançar-me com plena confiança no coração de Jesus, que é bom, infinitamente bom. Jesus esperava este ato. Voltou a paz e o amor. Por outras provas não menos dolorosas, terá Sor Consolata que passar, por se ter oferecido para passar o inferno na terra, com o fim de salvar do inferno eterno os seus pobres irmãos. Mas soube heroicamente ser fiel ao juramento que um dia lhe pedira ao Eterno Pai, como que a prepará-la para os grandes assaltos que a esperavam. 8 de outubro de 1934. Honra a Deus com a tua confiança. Jura-me que hás de crer sempre, seja qual for a situação em que venha a encontrar-se a tua alma, que há um paraíso aberto para ti. De resto, ela recebeu de Jesus, por mais vezes, promessa formal de que iria diretamente para o céu, sem passar pelo purgatório. Assim, a 19 de setembro de 1935, não, Consolata,
Para o purgatório não iremos. Passaremos da cela para o céu. E já antes, respondendo aos seus temores neste ponto, motivados pelos pecados cometidos, ouve, Consolata. Se o bom ladrão, juntamente com as suas, tivesse tido todas as tuas culpas, dize-me, teria eu, porventura, mudado de sentença? Oh, não, Jesus. Tu terias dito igualmente, hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, na tarde dir-te-ei a ti a mesma coisa. Confiar no amor. A confiança é a flor da esperança cristã. É-o, enquanto não só nos faz tender com ânimo alegre para a pátria celeste, mas também enquanto nos faz caminhar com desembaraço e sem paragens pelo caminho da santidade. Amor e confiança são, portanto, as duas asas com que a alma desfere os voos mais ousados e paira acima de todos os píncaros. Se falece a confiança, languidece também o amor, e a alma arrasta-se. O maior obstáculo às operações divinas na alma é, com efeito, juntamente com o buscar-se a si mesma, a desconfiança. As mais das vezes, faltamos a confiança em Deus por demasiada confiança em nós próprios. Então a alma, ao experimentar a própria impotência para o bem, aflige-se desmedidamente, dando lugar à perturbação. Devia ser o contrário. Não é acaso pela sua fraqueza que a criancinha tem direito ao amparo da mãe? Sucede o mesmo no campo espiritual. A nossa extrema fraqueza é que nos dá direito a contarmos com a fortaleza divina. São as nossas misérias sem número que atraem sobre nós as ternuras do coração de Jesus. Eis um ponto importante na luta pela santidade. Fazer de cada uma de nossas faltas, mais ou menos voluntárias, uma espécie de ponto de apoio para erguermos mais alto a confiança. Amor que perdeu a confiança já não é amor, é temor. E toda a angústia originada pela desconfiança não honra, fere o coração de Deus. Daqui que a mencionada frase, honra a Deus com a tua confiança, a encontraremos com frequência repetida pelo Eterno Pai ou por Jesus, a Sor Consolata. Um dia, 17 de setembro de 1935, Sor Consolata entretia-se confidencialmente com Jesus. Jesus, dizia-lhe ela, o falares tu a minha pobre alma, o dignares-te ser o seu mestre, deveria constituir a maior alegria do meu coração. E, contudo, vejo-me constrangida a permanecer como que indiferente, pois é tão grande a minha miséria, como certo não haver em mim absolutamente nada que possa atrair-me o teu olhar divino. E como assim o entendo, nasce-me por vezes a dúvida. Não serei eu uma grande ilusa? Jesus, perdoa-me. Sim, eu creio que tu és bondade infinita. E Jesus, em resposta, olha, Consolata, as tuas misérias têm limite, mas o meu amor não. Alguns dias depois, a 19 de setembro de 1935, dizia-lhe ainda Sor Consolata, Jesus, que tu ames os lírios cândidos e imaculados, isso creio eu, mas a mim, isso não posso compreender. E Jesus, se te lembrares que não vim para os justos, mas para os pecadores,
compreenderás imediatamente, Consolata. Uma tarde, escreve ela, estava eu desolada. Fui-me para diante do tabernáculo e disse assim: Jesus, sou sempre a mesma. Prometo e depois... Também eu sou sempre o mesmo. Não mudo nunca. Mas disse-me isto com um semelhante tom que a minha desolação se transformou em alegria. Se não se afligia ele, para que me havia de afligir eu? Segue-se que Jesus nunca por nada lhe permitia amofinar-se por causa das faltas dela. Quando te acontecer caíres numa falta qualquer, comunicava-lhe Jesus, a 2 de novembro de 1935, não te entristeças. Vem imediatamente depô-la no meu coração e, ato seguido, reforça o propósito da virtude contrária, mas com grande calma. Assim, cada falta tua será um passo em frente. Com grande calma. É que o inimigo é astuto e procede com tática. Se ele consegue inocular numa alma o veneno da desconfiança, considera-se satisfeito. O resto vem por seu pé. Virá em primeiro lugar a perturbação, tão perniciosa para a alma, como Jesus explicava a Sor Consolata a 2 de agosto de 1936. Se a alma se mantém calma, então é senhora de si mesma. Mas, se perturba, então são fáceis as quedas. Tendo ela notado que Jesus tudo permitia na sua alma, exceto a perturbação, perguntou-lhe um dia o motivo, e Jesus, cheio de bondade, fez-lhe compreender que a alma, em paz, é como o fresco manancial de água pura e límpida, de onde ele pode vir dessentar-se sempre que quiser. Mas, se nela entra a perturbação, essa alma, ou seja, essa água, fica como que se fosse remexida com um pau que faz levantar o lodo, e então Jesus já não pode matar a sede. E não só Jesus não pode matar a sede, mas o demônio, que precisamente pesca em águas turvas, encontra neste estado da alma o elemento adequado para as suas maléficas operações. Por isso Jesus a premonia com dizer-lhe, a 24 de setembro de 1936, a perturbação é não deixá-la entrar nunca, nunca, nunca. Porque, se te perturbas, fica o demônio contente, e a vitória será dele. Este tríplice nunca era a confirmação da obediência que o pai espiritual tinha posto à Sor Consolata, a qual, nos seus grandes desejos de perfeição, era um pouco inclinada ao escrúpulo. Jesus lembrava-lhe essa obediência explicitamente. Lembra-te que a obediência te impõe o não dares nunca, nunca, nunca entrada à perturbação. Isto é para ti o mais importante. Por conseguinte, nunca perder a confiança para nunca se perturbar, porque, de fato, quase sempre, detrás da perturbação está o desânimo, e quem desanima já não luta mais, portanto, não avança mais. Pelo contrário, facilmente retrocede. Não se ganha nada e perde-se muito. Ao menos perde-se tempo. Compreendi, escreve Sor Consolata, que é louco o alpinista que, subindo para a meta, para, desanimado, por ter dado uma pequena escorregadela, sem ousar já olhar para o píncaro almejado. E compreendi que, pelo contrário,
É atilado aquele que, levantando-se prontamente, retoma confiante o caminho, sem por nada se perturbar e com o propósito de não perder tempo, pronto a levantar-se a cada nova escorregadela. Por isso é que não será nunca demasiado ponderada pelas almas de boa vontade a seguinte lição de Jesus, a Sor Consolata, 7 de novembro de 1935. Diz-me, Consolata, qual é mais perfeita? Uma alma que com Jesus se lamenta sempre que é imperfeita, que está sempre a cometer faltas e infidelidades aos propósitos? Ou uma alma que sorri sempre a Jesus, faz o que pode por amá-lo, mas não se importa das imperfeições que não quer, para não perder tempo? Ela ocupa-se só em continuar a amar Jesus. Dize-me, qual destas duas almas te parece mais perfeita? Eu gosto mais da segunda. Ora, então, tu faze o que puderes para amar-me, e quando caíres na conta de que és infiel, dai-me um ato de amor mais ardente, e a seguir retoma o teu canto de amor. Jesus não é um tirano, e se por um ato de amor perdoa uma existência de delitos, diz-me, como poderá um dia lançar em rosto um pensamento inútil em que involuntariamente te tenhas demorado? O dizer-me e repetir-me, olha, Jesus, para o que eu fiz, como te sou infiel, etc. São lamentos, é perda de tempo. Pelo contrário, um ato de amor mais ardente, ao mesmo passo que torna preciosa a tua alma, alegra a minha. Entendeste? As imperfeições involuntárias não lhes dar sequer a honra de um olhar. Há, portanto, que tender para a perfeição amando a Jesus. Há que fazer todo o esforço por diminuir o número e a voluntariedade das faltas. E há que não deixar-se dominar pelo desânimo quando acontecer de cometê-las, confiando sempre na imensa bondade do coração de Jesus, o qual não por elas retirará da alma o seu amor, os seus favores, nem a sua intimidade. E, por esse motivo, deixou Jesus a Sor Consolata para as almas a seguinte preciosa lembrança, 15 de dezembro de 1935. Acredita que não serás para mim menos querida, mesmo quando a tua fraqueza é te levar acaso a ser infiel às tuas promessas de silêncio, etc. Olha, Consolata, o meu coração deixa-se subjugar mais pelas vossas misérias que pelas vossas virtudes. Quem saiu justificado do templo? O publicano. É que diante de uma alma humilde e contrita, o meu coração não sabe conter-se. Sou assim. Lembra-te sempre que te amo, e te amarei até a loucura, em qualquer momento e por qualquer fraqueza tua que não queiras, mas que cometas. E, por conseguinte, jamais, 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 a menor dúvida de que eu, por uma infidelidade tua, possa vir a faltar às minhas promessas. Jamais, não é assim? De outra forma, Consolata, ferir-me-ias no íntimo do coração. Lembra-te que só Jesus sabe compreender a vossa fraqueza. Só Ele conhece toda a humana fragilidade. Consolata, essa culpa de duvidar que, por motivo das tuas infidelidades, eu haja de cumprir as minhas promessas, tu não a cometerás nunca, nunca, nunca. Prometes-mo, não é verdade? Não me farás semelhante ultraje, porque me farias sofrer muito. E não se creia que tudo isto se possa aplicar só a almas de avançada perfeição,
Qual era, Sor Consolata, que teria preferido a morte a cometer qualquer infidelidade com plena consciência? Repetimos, Jesus, através de Sor Consolata, propunha-se falar a todas as almas, mesmo aquelas que se encontram no começo da sua conversão ou renovação espiritual e sentem por isso ainda a rudeza da luta. Do mesmo modo, aquelas que depois de terem avançado no caminho da perfeição e quando se julgavam já invulneráveis a um assalto mais violento ou imprevisto do inimigo, vêm a experimentar ainda, permitindo assim Deus, a realidade triste da fragilidade humana. É então o momento de juntar as forças todas da alma em um supremo ato de confiança no coração de Jesus. Ouçam todas essas almas as seguintes reconfortantes palavras que Jesus dirigia a Sor Consolata, na mesma ocasião acima mencionada. Olha, Consolata, o inimigo fará tudo para abalar a fé cega que tens em mim. Mas tu não esqueças nunca que eu sou e gosto de ser exclusivamente bom e misericordioso. Compreende, Consolata, o meu coração. Compreende o meu amor e não permitas jamais, nem por um instante, que o inimigo penetre na tua alma com um pensamento de desconfiança. Jamais. Acredita que sou só e sempre bom. Acredita que sou só e sempre para ti, mãe. E assim, procura imitar as criancinhas, que a mais ligeira arranhadela num dedo, correm logo para a mãe, para esta lhe pôr uma ligadura. Faze tu o mesmo, sempre. E lembra-te que eu apagarei sempre. Repararei sempre as tuas imperfeições e infidelidades, tal como a mãe porá sempre a ligadura no dedo, doente na realidade ou só na imaginação. E se a criancinha, em vez de um dedo, quebrar um braço ou a cabeça, diz-me, poderás escrever a ternura, a delicadeza, o afeto com que será enfaixada e ligada pela mãe? Ora bem, eu faria com a tua alma a mesma coisa, embora nada dissesse, se viesse a dar uma queda. Entendeste, Consolata? Portanto, nunca, nunca, nunca admitir nem sequer sombra de desconfiança. A desconfiança fere-me no íntimo do coração e faz-me sofrer. De resto, prometia-lhe, para conforto dela, que não a deixaria cair em faltas graves. Não, querida, não te deixarei partir nem um braço, nem a cabeça. E além disso, fica sabendo que o que te digo a ti servirá um dia para outras almas. Por isso te mando escrever. Portanto, nunca, nunca, nunca admitir nem mas. Visto cá na terra, não pode ninguém pretender ficar isento de defeitos ou imperfeições. Se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos, e não há verdade em nós. Também Sor Consolata, não os cansaremos de o repetir, teve os seus defeitos, nem ela os esconde. Pelo contrário, como o leitor já deve ter verificado, quase se compraz em os pôr a descoberto, insistindo e até carregando neles a mão. Eram, as mais das vezes, defeitos externos, como explosões imprevistas do gênio, causados quase sempre pelo zelo da observância. Ora, nós perguntamos, que peso de culpa poderiam ter diante de Deus estes atos primo primi, numa alma de índole ardente, de caráter pronto e quase impetuoso, a ponto de a chamarem relâmpago e tempestade, numa alma que, talvez no mesmo dia, tinha já lutado até o heroísmo por reprimir não uma,
mas 10, 20 vezes os impulsos desordenados da natureza, e que, depois desses repentes, logo se arrependia. Com a melhor das boas vontades, se humilhava diante de Deus e das criaturas, com sincero propósito de emenda? E é bom recordar, ademais, que muitas vezes tais defeitos exteriores são como véu de que Deus se serve para esconder a olhos alheios os seus dons e operações numa alma. Assim sucedeu com Sor Consolata. Respondendo Jesus ao pedido de passar inadvertido na comunidade, prometeu-lhe: sim, aniquilar-te-ei na dor e na humilhação. Que humilhação? Precisamente esta, de aparecer defeituosa. E, note-se, aparecer defeituosa não só aos olhos alheios, o que conta e não conta, mas também aos próprios olhos, que é no que consiste verdadeiramente a humilhação. São todas essas coisas, coisas que se sabem, mas praticamente se esquecem. Esquecemo-las quando de nós se trata, inquietando-nos, perturbando-nos, desanimando ao suceder-nos cometer qualquer falta. Esquecemo-las, sobretudo quando se trata do próximo, insurgindo-nos contra toda possível afirmação de santidade de uma alma, se nela enxergarmos sequer uma sombra de defeito. Queríamos ajuntar que é mais fácil descobrir tais defeitos nas almas generosas, ardentes, volitivas, as quais devoram lanços na corrida para a santidade, do que nas que medem as passadas e pedem licença a um pé para mudar o outro com medo de tropeçar. Os santos não foram seres tímidos, nem sequer meticulosos, mas audazes realizadores. Não dizemos presumidos, dizemos audazes. Não se perdiam em ninharias, iam ao sólido. Os que nunca entram em combate, diz São João Crisóstomo, nunca são feridos. Quem se lança com ardor na refrega, bastas vezes é tocado. Esta digressão não nos parece inútil, dada a grande importância de as almas e os diretores de almas não deixarem de lado o essencial para se ocuparem do acessório. Entretanto, eis como Jesus, continuando a sua mais que maternal exortação, encorajava a Sor Consolata. Querias tu que eu te prometesse não te deixar cair nunca, mas te mantivesse sempre fiel, sempre perfeita? Não, Consolata, eu não quero iludir-te. Por isso eu te digo que cometerás faltas e infidelidades e imperfeições. Mas estas servir-te-ão para avançares, porque te levarão a fazer tantos e tantos atos de humildade. Mas caso é que ao passo que é fácil para a alma manter a confiança enquanto goza dos atrativos divinos, o mesmo se não pode já dizer quando caminha em trevas de espírito. Por isso Jesus, preparando Sor Consolata também para esta eventualidade, punha assim de sobreaviso, a 27 de novembro de 1935. Sim, Consolata, hoje o céu da tua alma é belo como o céu da natureza. Vê-lo? É cor-de-rosa e azul. Mas dentro, em pouco, a este lindo céu de amor e de confiança virão cobri-lo cerradas trevas. Ânimo, Consolata! Serão dias frutuosos estes da prova. Neles poderás mostrar a Deus com fatos o teu amor e a tua confiança nele. Oh, confia, confia sempre em Jesus. Se soubesses quanto gozo com isso, dá-me sempre este conforto de confiar em mim, mesmo em meio das trevas da morte. Dá-me sempre a alegria,
seja qual for a hora tenebrosa em que te venhas a encontrar-te, de um Jesus, a ti me abandono. Creio no teu amor por mim e confio em ti. Assim fez Sor Consolata, conservando inalterável a sua confiança, erguendo-a até cada vez mais alto. Desde o dia 14 de agosto de 1934, vigília da Assunção, deixava ela em mãos da Celeste Mãe, após havê-lo assinado com o próprio sangue, o seguinte voto da virtude da confiança. Minha Mãe, em tuas mãos deponho o voto que faço a Deus nosso Senhor de confiar na sua bondade e na sua misericórdia sempre, seja qual for o estado em que venha a encontrar-se a minha alma, e de querer sempre no que ele me prometeu. Ó doce Mãe, com o teu auxílio quero esperar, confiar e crer em tudo isto pela onipotência do Deus da bondade. Meu Deus, eu te amo e em ti confio. Meu Deus, em ti confio. Ou então, Jesus, confio em ti. São expressões que ocorrem a cada passo nos escritos de Sor Consolata. São o selo de todos os seus propósitos, de cada novo erguer-se depois de qualquer infidelidade, de cada nova investida na conquista da perfeição. É acaso de espantar que o coração de Jesus se deixasse vencer por tão grande confiança? Os dons divinos, as magníficas promessas feitas por ele a Sor Consolata, é tudo fruto e prêmio, a um tempo, deste seu amor confiante. Sor Consolata creu, mas com fé que não só transporta, melhor, pulveriza as montanhas dos próprios defeitos, mas coloca até a mesma onipotência de Deus ao serviço da criatura. Jesus confirmava-lhe 6 de agosto de 1935. Sabes o que me atrai para a tua alma? É a confiança cega que tens em mim. 20 de outubro de 1935. A confiança cega, infantil, sem limites, imensa que tens em mim, gosto muito dela, e é por isso que me inclino para ti com tanto amor e ternura. Por causa desta confiança fará ele, nela, maravilhas sobre maravilhas. 8 de outubro de 1935. Eu hei de fazer em Consolata coisas maravilhosas, porque a tua confiança em mim não tem escolhos. Tu, crê em Jesus, no seu coração misericordioso. Tudo é possível para quem crê. Por esta confiança, ele a elevará às culminâncias da santidade. 18 de novembro de 1935. Se tu tivesses confiado em ti mesma, ou te tivesses apoiado exclusivamente numa criatura minha para chegares ao alto, terias caminhado a passo de lesma. Mas tu confias só em Jesus. Apoiaste-te no Onipotente, e então eu levarei a cabo maravilhas. Faremos voos gigantescos. Por esta confiança, ele derramará na alma dela os tesouros do seu coração divino. Consolata, tu não pões limites à tua confiança em mim, e eu não ponho limites às minhas graças para contigo. E é mesmo em atenção à confiança que ele fará de Sor Consolata não só uma apóstola no mundo, mas a apóstola dos apóstolos. Esta promessa fazia-lhe Jesus por vez primeira, a 22 de outubro de 1935. Consolata, farei de ti a apóstola dos apóstolos. Mais tarde, a 10 de dezembro de 1935, confirmava a mesma promessa e explicava, dizendo-lhe: aquele Deus a quem aprouve tomar uma menina
para fazer dela apóstola dos apóstolos, em atenção à confiança que se deve ter em Deus, saberá ainda infundir a esta menina tanta e tal generosidade que a fará superar as provas e a conduzirá vencedora aos almejados píncaros. Mais tarde ainda, a 3 de novembro de 1935, dava-lhe a sua palavra, garante acerca das provas que a esperavam. Consolata, nada temas. Ninguém poderá deter, já agora, a tua carreira vertiginosa para a meta. Ninguém, porque eu estou em ti e tu confias somente, cega, totalmente no teu Jesus. Gozo com isso, e verás o que chegarei a fazer de Consolata. Não temas de nada nem de ninguém. Tens contigo a Deus que olha por ti, que te protege como as pupilas dos seus olhos. Juro-te que corresponderás plenamente aos desígnios de Jesus sobre ti. A quem crer em mim, brotar-lhe-ão do seio rios de água viva. Oh, confia, confia sempre em Jesus. Se soubesses quanto gozo com isso. Dá-me este conforto de confiares em mim, mesmo entre as trevas da morte. Não temas nunca de coisa alguma. Confia em Jesus totalmente, só e sempre. E ainda quando desçam sobre a tua alma trevas avassaladoras, repete então mais intensamente: Jesus, não mais te vejo, não te sinto já, mas em ti confio e a ti me abandono. E assim, em toda e qualquer prova. A tua confiança em mim é grande, Consolata. Deixa que nos dias de prova se torne heróica. E foi heróica. Pelos exercícios espirituais de 1942, quando já ia subindo o seu calvário, confiava ela ao diário esta página que merece ser citada por inteiro. Alma minha, podes dizer ante Deus ter até hoje combatido sempre, ter chegado à perfeição requerida, ter mantido fidelidade aos propósitos feitos. Meu Deus, que confusão, que vileza! Mas, ó Jesus, não quero nem afligir-me, nem desanimar. Quero antes, desde este momento, com o teu auxílio, levantar-me, lutar, perseverar na luta, para poder eu também dizer, em ponto de morte, com São Paulo: combati o bom combate, cheguei ao fim da minha carreira, conservei a fé. Sei que a luta contínua, enervante, tenaz, cotidiana, me espera desde o despertar ao adormecer. A luta contra os maus pensamentos, para conservar para ti, imaculados, a mente, a língua e o coração. Sei que me espera esforço supremo de todas as energias para tributar-te um ato incessante de amor, para ver-te em tudo, para ter um sim generoso para cada pedido teu. E sei ainda que o ódio de Satanás aproveitará todas as situações para procurar impedir, retardar ao menos, a ascensão amorosa para ti. Por isso, a batalha vai travar-se, decisiva, contra mim mesma, contra as criaturas, contra o inimigo. Jesus, não quero entrar no paraíso, um minuto sequer antes do que tu marcaste, mas também nem um minuto depois, por culpa minha. Se tu estás em mim, quem contra mim? Jesus, quero, desde este momento até a morte, não deixar entrar em mim um pensamento, um desânimo, uma desconfiança. Jesus, quero apenas acordada, começar o ato de amor e continuá-lo, apesar de todas as baterias inimigas, até o momento de adormecer à noite. Jesus,
Sempre com a tua ajuda quero ver-te, falar-te, servir-te em tudo. Jesus, quero responder sim a toda vontade ou pedido teu, direto ou indireto, a todo o sacrifício, a todo ato de caridade. Quero cumprir tudo com amor e a sorrir. Jesus, quero viver cada momento presente, a este momento, em ato de amor, de doação total ao teu querer divino, por ti e pelas almas. Jesus, quero, com a tua graça, permanecer em paz e sorrir sempre, seja qual for o estado da minha alma. Jesus, com teu auxílio, não mais se volta atrás. E então, devendo avançar, por que arrastar-me? Por que fazer rir o inimigo com paragens e demoras, com desânimos e desconfianças? Não, não mais. Quero, com teu auxílio, ir avante, sempre avante. Mesmo ferida, sempre avante. E ainda quando me estender ao comprido, com alguma queda, no meu caminho quero, confiando em ti, levantar-me imediatamente, mesmo que fosse a 1000ª vez, e no último instante do dia, e entoar de novo, energicamente, o meu canto, como se nada tivesse acontecido. Jesus bom, abençoa e conserva esta tua vontade em mim. Que grande boa vontade, que generosidade e confiança nesta alma pequenina. Confiança que ela, na íntima convicção do próprio nada, na cotidiana experiência da própria fragilidade, firmava sobre estas divinas realidades o amor, a onipotência e a fidelidade do coração de Jesus. Com efeito, escreve: certa manhã, de um dia de retiro, ao que me parece, no verão de 1931, não tendo podido fazer a visita a Jesus sacramentado com as demais irmãs do noviciado, tinha-me ido prostrar sozinha à porta do santo tabernáculo. Abro o livro do retiro e leio: creio que sois onipotente. Esta frase impressionou-me fundamente. Fecho o livro e recebo em plenitude a luz divina, a divina onipotência. E compreendi que, apesar de todas as minhas extremas fragilidades e misérias, Deus podia fazer-me santa. E com a luz senti nova e forte esperança, a confiança em Deus. Se era onipotente, se podia tudo, podia também realizar os meus imensos desejos. E daquele momento em diante, acreditei que tudo se viria a realizar. Ó Jesus, se esta noite a tua débil criatura pode, com vontade resoluta, dizer-te: estou pronta para tudo, a quem o devo, senão à onipotência misericordiosa, que operou o milagre da transformação e que a minha inata fraqueza substituiu à tua força divina? Consolata fala de desejos imensos. Quais fossem e quais as respectivas e não menos admiráveis promessas divinas, pode ver-se no volume da vida dela. Aqui diremos que, ao que nos parece, o ápice da confiança o atingiu ela com manter sempre firmíssima no coração, apesar de tudo, a certeza da realização tanto dos ilimitados desejos de amor, de dor e de almas, como das promessas divinas respectivas. Baste, por ora, uma citação que recortamos de carta sua ao padre espiritual, 10 de setembro de 1942. A minha oração mais ardente é agora pela intenção de obter amar a Jesus como ninguém o amou nunca, e para salvar-lhe almas em igual medida, mas medida de número.
e repito-lhe isto a cada estação da via sacra até o aborrecer. Que quer, Padre? A única esperança que tenho de obter isto está na oração insistente. Sei que sou miséria, inconstância e vileza, mas sei também que Ele é onipotente e que nada lhe é impossível. Por isso, entre esta alma pequeníssima e o Deus bom, está lançada a ponte da confiança, e em que pese a minha vileza suprema, creio que Jesus me concederá o que anseio. Já não temo dor, luta, aniquilamento. Jesus deu-me a graça de amá-los, e admirar-me-ia e sofreria se não me encontrasse neste estado. Com grande ousadia, peço para sofrer como ninguém jamais tenha sofrido, porque não me fundo sobre mim mesma, vil por natureza, mas conto exclusivamente com Ele, que é onipotente. Pode tudo, até fazer que eu suporte com alegria tanto sofrer. Peço, anseio e creio que me será concedido isto. Às vezes, gracejando, digo-lhe que se me não concede sofrimento e força para o suportar bem, ele não será onipotente. E eu creio que tu és onipotente. Parece-me poder lhe afirmar, Padre, que a minha carreira para a dor, como para o amor, começou. Às vezes, à noite, ao fazer a via sacra, fitando as estrelas, penso: que dirão os santos do meu insistente pedido de amor, dor e almas, em grau tão excessivamente alto? Se esse pedido partisse de um coração inocente, fiel, mas da Consolata? Contudo, já agora está lançado o répito de audaz confiança que tudo espera obter. Para quem crê, tudo é possível. E Consolata crê. Ó, meu Padre, parece-me que a fé se tornou em mim tão grande, e agarro-me tenazmente à oração para conservá-la. E mais ainda, para, se é possível, fazê-la aumentar mais a cada instante. Repito, está lançada a ponte entre esta pobre criatura e o coração de Deus. Confiança sem limites. Semelhante arrojo de amorosa confiança está por si mesmo comentado e explica a promessa tantas vezes feita por Jesus a esta alma querida. Consolata, no seio da Igreja, tu serás a confiança. Podemos, ainda assim, tirar desde já, do dito até agora, uma conclusão que explanaremos nas páginas seguintes, a saber, o amor, a vida de amor, conduz realmente a alma ao heroísmo de todas as virtudes, passando vitoriosa por cima das fragilidades da natureza humana. Amar o amor. Outra verdade de que deve estar intimamente convencida a alma desejosa de progredir no caminho do amor é que Jesus, outra coisa, não nos pede a nós, pobres criaturas suas, senão amor. Assim como todas as relações do Criador com a criatura estão compendiadas na palavra de São Paulo, Ele amou-me. Assim também todas as relações da criatura com o Criador se compendiam nesta outra do Evangelho: amarás ao Senhor teu Deus. Para amor, amor. Tudo mais que a criatura pode dar-lhe é já seu, e ele pode tomá-lo a bel prazer, mesmo a vida. Só o amor não. Este sobre a terra é livre, e a criatura pode recusá-lo, mas Deus quer-o, pede-o, pretende-o. Faz dele o fim da criação do homem. Proclamou o seu primeiro mandamento, de cuja observância depende a consecução da vida eterna. E quer-o na íntegra.
quer ser amado com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força. E para alcançá-lo, o nosso amor, desceu ele do céu, fazendo-se homem. E não só, fez-se mendigo aos pés da criatura. Dai-me de beber. Finalmente, subiu ao patíbulo para gritar-nos com a voz do sangue derramado a própria sede divina de amor. Sitio. O apelo divino, sempre vivo durante 20 séculos na voz do Evangelho, tornado depois mais instante com as revelações feitas a Santa Margarida Alacoque, intensificou-se nos últimos tempos através de não poucas manifestações misericordiosas. Exemplo, aqui tem por centro a vida e doutrina de Santa Teresa do Menino Jesus. E, no entanto, quantas almas sinceramente desejosas de se altearem até Deus, se não perdem ainda agora, irrequietas e afanosas, por malandamosos carreiros, desviando-se do caminho direito e fácil e seguro que se lhes abre diante, o caminho do amor. Quantas, ansiando consagrar-se a Deus, se deixam, contudo, enredar pelo medo de sabe-se lá que rigores, como se o esposo divino tivesse mais sede do nosso sangue que do nosso amor. Nada disso. A Sor Consolata, apesar de ela pertencer a uma ordem claustral das mais austeras, Jesus pediu só amor. Este viria depois a produzir tudo mais. As expressões ama só a mim, ama-me sempre, ama-me muito, só te peço amor, etc., vêm repetidas centenas de vezes nas páginas do diário em que ela ia anotando as lições divinas. É convite contínuo, insistente e comovedor do Criador sedento do afeto da sua criatura, como não encontra na maioria dos homens, e nem mesmo recebe na íntegra de muitas almas que se lhe consagram, vai o mendigante das almas pequeninas. Elas compreendem melhor os anelos do coração divino e sabem corresponder-lhe mais fielmente. Com efeito, dizia Jesus a Sor Consolata em 15 de outubro de 1935, tenho sede de ser amado por corações inocentes, corações de menino, corações que me amem totalmente. Pede-o a estas almas para, através delas, o fazer atear no mundo todo. 13 de outubro de 1935. Consolata, ama-me tu por todas e cada uma das minhas criaturas, por todos e cada um dos corações que existem. Tenho tanta sede de amor. Precisamente a sede de amor que todo o coração humano deveria sentir pelo Criador, sente-a o mesmo Criador pela criatura. 9 de novembro de 1935. Ama-me, Consolata. Eu tenho sede do teu amor. Como tem sede e deseja uma fonte de água fresca quem se sente morrer de sede. É tal e tão grande esta sede de amor que ele chegava a dizer a Sor Consolata, 3 de novembro de 1935. Consolata, escreve que tu imponho eu por obediência. Por um ato de amor, criaria eu o paraíso. Se isto é já grandemente significativo, bem mais o é que Deus encontre o seu paraíso no coração de quem o ama. 9 de novembro de 1935. Consolata, enquanto tu me amas continuamente, eu, no teu coração, gozo como no paraíso. Já toda a alma em estado de graça, segundo o que ensinam a Escritura
os padres e a teologia, é templo, trono, céu de Deus. Que dizer então da alma que não só vive no amor, mas vive de amor? Dizia Jesus a Santa Margarida Alacoque: minha filha, são-me tão agradáveis os desejos do teu coração, que se eu não tivesse já instituído o meu divino sacramento de amor, instituí-lo-ia por amor de ti, para ter o prazer de morar na tua alma e fazer o meu repouso de amor no teu coração. E eis o que diz em nossos tempos a Sor Consolata, 25 de outubro de 1935. És o meu pequeno paraíso. Uma comunhão tua compensa-me de tudo quanto tive de sofrer para buscar-te, para fazer-me contigo, para possuir-te. Mas, Jesus, eu não sei dizer-te nada. Não importa. Basta ser meu o teu coração, exclusivamente meu. Que quero eu das minhas pobres criaturas, senão o coração? A nada mais olho. Quando um coração é meu, exclusivamente meu, então esse coração torna-se para mim um paraíso. E o teu coração é meu, é já eternamente meu. Que bem compreendamos agora as insistências divinas para que Sor Consolata unisse ao amor incessante oração pela vinda do reino do amor ao mundo. Assim, a 16 de dezembro de 1935, Consolata, sim, pede perdão para a pobre humanidade culpável. Pede que venha sobre ela o triunfo da minha misericórdia, mas sobretudo pede, pede, venha sobre ela o incêndio do amor divino, que, qual novo Pentecostes, redima a humanidade de tamanha conspurcação e imundície. Só o amor divino pode fazer de apóstatas apóstolos, de lírios conspurcados pela lama, lírios imaculados, de repugnantes pecadores viciosos, troféus de misericórdia. Pede-me o amor, o triunfo do meu amor para ti e para cada uma das almas que hoje existem sobre a terra, para cada uma das que hão de existir até o fim dos séculos. Prepara, com a oração incessante, o triunfo do meu coração, do meu amor, sobre toda a terra. Outra vez, 27 de novembro de 1935, insistindo a mesma ideia, aduzia Jesus as palavras de Santa Teresinha. Jesus, quem me dera poder contar a todas as almas pequeninas a tua inefável condescendência. E ajuntava. Consolata, conta as almas pequeninas, a todos, a minha condescendência inefável. Dize ao mundo quanto eu sou bom e maternal, e como, as minhas criaturas, em troca só peço amor. Tu podes contá-la, Consolata. Conta como é extrema a minha misericórdia e extrema a minha maternal condescendência. O amor. Eis o fogo que Jesus veio trazer à terra e quer ver ateado em todos e cada um dos corações. 15 de dezembro de 1935. Consolata, ama-me por todos, e com a tua oração e imolação, prepara no mundo o advento do meu amor. Jesus quer, pois, salvar o mundo, mas o mundo deve voltar a Jesus. Com Jesus virá a paz na tranquilidade da ordem. Sem ele, será a anarquia e a ruína. E como voltar a Jesus? Um só caminho, tanto para as almas como para as nações. De Lídias, o amor. É toda a lei, todo o cristianismo. No cumprimento deste único preceito,
que abraça Deus e o próximo, está a salvação. Faze isto e viverás. O protestantismo, por um lado, e o jansenismo, por outro, apagaram nestes últimos séculos, pouco a pouco, este fogo sagrado no coração do cristianismo e mataram-no ao menos em muitas almas. A máscara de um cristianismo reduzido apenas à fé ou ao temor gelou os corações, afastou-os de Deus, levando-os progressivamente ao indiferentismo, ao ceticismo, ao ateísmo, ao paganismo. Para voltar a Jesus, é necessário, portanto, voltar ao Evangelho. Aquele Evangelho que o próprio Jesus depositou no seio da Igreja Católica e que ela tem defendido e ensinado constantemente. O Evangelho do amor e da caridade. Crer no Evangelho é crer no amor. Praticar o Evangelho é amar.